Israel, pois sua paz há de vir. O jugo irá quebrar-se, pois Deus assim falou. Serás então remido e liberto das correntes, das prisões e do temor. E tu, Belém Efrata, pequenina vila da Judéia, de ti sairá aquele que irá reinar em Israel. Ele guardará o povo na força do Senhor. Entretanto, Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel.
Nós estamos chegando próximo a uma nova série que vai ser partilhada com esta comunidade. E você, na saída, você vai receber ou poderá pegar mais o nosso convite. O tema do mês de abril, nos 3 primeiros sábados, no pódio. No mar da vida, tudo começa com Deus. Mas quem é Ele? Correndo para a eternidade, o que realmente importa? No pódio dos justos, o seu nome estará lá? Esse convite é baseado ou inspirado no triatlo, aquela competição em 3 modalidades esportivas, seguidas uma da outra, e que perfazem um desafio. Você e eu também temos um triatlo para vencer. Assim, leve o seu convite, leve ao seu amigo, leve ao seu parente, seu familiar, seu colega de trabalho, entregue para ele e traga o seu convidado. Queremos lembrar também que você vai receber um outro cartão, que é um cartão convite para o culto refúgio. Culto refúgio é o culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira foi reformulado, ok? Aquele culto que você conhecia como antes, da forma de antes, já não tem mais. É uma forma diferente, inovadora, e o nome já diz tudo, né? É um refúgio. É um refúgio. E, pelas bênçãos de Deus, nós vamos ter a presença aqui do pastor Jomarson. O pastor Jomarson foi pastor da Igreja Central de Belo Horizonte, e hoje ele está como departamental de Escola Sabatina e Ministério Pessoal, na nossa associação, e ele vai estar nos falando durante 4 quartas-feiras, ok? Então é importante que você venha também, é importante que você esteja conosco às quartas-feiras. O culto agora é 19h30 e ele acaba às 20h30, ok? Veja aqui, você vai... Temos o vídeo? Não? Ok, tudo bem. Então, você é o nosso convidado. Pastor Walter. Pastor Walter é um colega de turma, né? Nós nos formamos juntos, não formamos? Nos formamos juntos, sim. E a vida toma alguns rumos, e Deus o abençoou e fez um chamado especial para a vida acadêmica, como professor, e ele tem uma longa experiência como um servo de Deus que serviu a igreja na Europa, estudou na América, não é? Enfim, e hoje ele está na nossa faculdade de teologia, e ele está aqui conosco para partilhar a palavra, para trazer um pouco daquilo que Deus tem lhe dado como uma bênção espiritual. Pastor, seja bem-vindo à comunidade e que Deus o utilize como instrumento da sua graça. Obrigado. Obrigado, pastor. Bom dia a todos, feliz sábado. É um prazer a gente poder estar aqui, vindo ali da nossa faculdade de teologia, do UNASP, onde estamos preparando os novos pastores. Alguns desses, um desses está aqui no meio de vocês. Cadê o Breno? O Breno está ali. Então, a gente fica muito satisfeito em saber que a igreja está progredindo, não só aqui, mas em outros lugares também. Temos tido a oportunidade de preparar jovens para o campo missionário também. Hoje nós temos uma agência missionária internacional no UNASP, e temos tido a oportunidade de enviar muitos jovens para outras terras também. Nós estamos sendo chamados cada vez mais por parte da Associação Geral, da Organização Adventista, para que nós, brasileiros, façamos parte da obra mundial. E, basicamente, o que eles dizem lá e o que eu sinto aqui é que nós somos um missionário do momento. Tá? Nada contra os americanos, mas os americanos fizeram guerra com tudo quanto é gente. Tem uns 45, 50 países em que o americano nem é muito bem-vindo. E a gente entra lá numa boa, de braços abertos, a gente é recebido com muita alegria. Eu lembro ainda, quando eu estive com uma turma, fomos na África fazer um período de missão ali, de evangelismo. Ficamos um mês ali em Moçambique, África do Sul, e no final o pessoal quis
aproveitar, já que a gente estava fora do Brasil, e dar uma escapadinha. E fomos para o Egito. Ao entrarmos no Egito, estávamos assim, muitos de nós estávamos com a camisa amarela da seleção brasileira, mas eu estava à frente do grupo, apresentei meu passaporte na entrada, e o rapaz olhou para mim e disse assim, American. Eu disse, no, Brazilian. Oh, Brazilian! Entra aí e carimbo, e não teve um tipo de problema. Tá? E é assim em diversos países. Mesma coisa foi, eu fiz uma série de evangelismo no Líbano. Que coisa tremenda, 50 muçulmanos aceitaram Jesus. Que coisa fantástica, não foram batizados porque precisava de preparo, mas aceitaram, vieram à frente pedindo que queriam estudos bíblicos e queriam aceitar Jesus no coração. Tá? Então, de alguma maneira, nós brasileiros temos essa alegria, essa soltura, essa coisa agradável. Futebol vai à frente como embaixador, abrindo as portas. O brasileiro evoca, não é bem o que a gente quer como cristão, mas samba e brincadeira e tal. Então, o brasileiro é super bem recebido. O brasileiro tem um jogo de cintura, tá, que nesses países precisa, e olha que beleza. Se alguém de vocês se sentir chamado para o campo missionário, eu não quero gastar o tempo da manhã aqui contando histórias missionárias, um outro momento, quem sabe, mas eu gostaria apenas de compartilhar com vocês. Se alguém se sente chamado, gostaria de aproveitar uma oportunidade, por favor, procure o Breno, tá? Brincadeira, procure a gente, procure o Breno também, que sabe os caminhos pelos quais isso acontece. Queria abrir a palavra com vocês hoje em Gênesis capítulo 50, por favor. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50 se dá no contexto da morte de Jacó. José e os irmãos haviam ido para o Egito, tinham se estabelecido ali, e no lugar onde eles se estabeleceram, viveram por alguns longos anos, até que Jacó, já idoso, veio a falecer. Passou o período, esse texto que nós vamos ler, já havia passado o período de luto. Então, eu queria que lêssemos a partir do versículo 15, Gênesis 50, versículo 15, diz ali: vendo os irmãos de José que seu pai já havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe, aqui colocando palavra na boca do morto aqui, né? E peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos teus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Alguém sabe me dizer por que José aqui chorou? O período de luto já havia passado. Por que é que José chorou aqui? Não havia mais motivos. Tá? Ali não evocou uma lembrança gostosa, por exemplo, se ele tivesse contado uma história bonita do relacionamento com o pai, poderia ser que José teria se sentido movido a chorar por isso. Mas ele percebeu na hora os irmãos estratégicos tentando se aproximar e tentando resolver um problema ali, e ele chora. Alguém sabe me dizer por quê? Sabe o que acontece, meus irmãos? Está ali no guia de estudo de vocês. Tá? José foi conduzido por Deus por uma trajetória de experiências que lhe ampliaram as suas faculdades mentais e espirituais. A capacidade dele de amar, de perceber as coisas, a capacidade de entender, de raciocinar em outras categorias, havia se expandido na vida de José. Quando Deus dirige a vida da gente, tá, e nós permitimos com que Deus nos dirija pelo caminho que Ele quer, esse processo acontece, se ampliam as nossas capacidades. Aquela pessoa que em algum momento estava lá numa favela, no meio da criminalidade, no meio da luta, da dificuldade, tal, de repente ela aceita Jesus e a vida dela começa a ser conduzida e ela pode se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, nas mais diferentes situações. Assim aconteceu com José.
saiu da sua terra, Deus lhe mostrou o mundo, lhe desafiou para que ele se superasse nas diversas situações que ele havia passado. Ao contrário já, os irmãos, eles haviam sido o quê? Ficado presos na sua mesquinhez, na sua estreiteza de mente. Não sei se vocês sabem, o guia ali de estudos de vocês, tá? O pecado, ele estreita as nossas capacidades mentais. E ele amesquinha os nossos potenciais espirituais. Agora, o confronto nessa situação, a irmã falou ali, ele já tinha o que? Perdoado os irmãos, já havia tido a reconciliação, precisava de novo disso que estava acontecendo aqui? Claro que não, estava resolvido, não era o pai que estava segurando as pontas, era José que genuinamente havia perdoado, mas na mesquinhez deles, eles não alcançaram entender que José havia perdoado, e perdoado verdadeiramente. E esse confronto fez com que José chorasse pela persistente estreiteza de mente e coração que os seus irmãos viviam. E ali demonstrava de novo. O pecado e a culpa faz com que as nossas capacidades se amesquinhem, se estreitam, se encolham. E é necessário que a gente preste atenção nisso aqui. Só que tem mais ainda aqui nesse texto. Eu gostaria de dar continuidade. Versículo 18. Agora vieram, primeiro eles mandaram um recado, agora vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: aqui estamos por teus servos. Eu não sei você, mas eu sou filho de um lar onde nós somos 5 irmãos, eu sou o 4º da lista, e eu nunca passei uma tentação, mesmo quando eu falhei com meus irmãos, eu nunca passei a tentação de me ajoelhar diante de meus irmãos. Você pensou já em fazer isso? Coisa estranha, tá? E ainda se colocar, pode ser uma questão cultural também, pode, tá? Que eles queriam se prostrar diante dele como escravos, como seus servos. Eu nunca faria isso. Precisa estar realmente com os 2, 3 parafusinhos soltos. É isso que o pecado e a culpa faz na gente, tá? Soltam os parafusinhos, a gente não funciona bem, tá? E aí então eles foram, prostraram-se diante dele, disse: nós estamos aqui como teus servos. E José, de novo no confronto da mesquinhez, da estreiteza de mente, com a grandeza de coração cultivada, com a grandeza de coração adquirida ao longo do tempo, através das experiências que Deus tinha fornecido para José, de novo agora o confronto. Enquanto eles se oferecem como servos para tentar remediar uma situação, o que José fala para eles aqui no versículo 19? Porém José lhes disse: não tenham medo. Você tem condições de uma pessoa que está te agredindo ou está tentando armar um esquema em cima de você enxergar o medo por trás daquela situação e ministrar ao coração daquela pessoa, oferecendo solução para o medo dela? Você sabe fazer isso? Isso é coisa de gente grande, grandeza de coração. Gente pequena entra na briga. Quando alguém te agride, você não consegue enxergar os medos e lutas que as pessoas têm por trás. Você vai na agressão do jeito que a pessoa está te agredindo. Tá? José disse: não tenho medo. Sabe quantas vezes Jesus falou não temam no Novo Testamento, nos Evangelhos? Mais de 70 vezes. Em outras palavras, José estava se apresentando como que uma figura de Jesus. Não temam. Os seus atribulados irmãos não conseguiam se superar e eram vítimas do medo. E quando a gente vive o medo, a gente reage de maneira muito esquisita, muito estranha. E a Bíblia diz: qual que é o contrário de medo? Vamos ver, quem que sabe? Coragem? Não. Oi? Versículo bíblico para essa frase aí. O verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o medo. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é medo. E o contrário de medo não é coragem, é amor. Então o verdadeiro amor lança fora
lança fora o medo. E José estava ministrando a esses corações cansados pelo medo. Tá? Tem muita gente com medo por aí afora hoje. O mundo está louco de alguma maneira. Eu não sei se aqui em Belo Horizonte deve ser um cantinho preservado e protegido do mundo. Não, né? Também não? Beleza. Mas onde a gente mora lá, não é não. O mundo parece estar despedaçando e isso de alguma maneira faz com que as pessoas fiquem neuróticas e medrosas. Você sabe ministrar às pessoas? Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Mais uma manifestação da grandeza, diz aqui, ó. Estaria eu no lugar de Deus? É lógico que ele podia. Ele era o segundo homem mais importante do mundo. Faraó era o homem mais importante do mundo e ele se fazia passar por Deus e exigia dos seus súditos que os seus súditos o adorassem como um Deus. José não podia pelo menos ser um semideus? É isso aí mesmo, se ajoelhem aqui, ó. Se ajoelhem aqui, vocês vão ver agora. Papai não está mais aí para segurar as pontas. Agora vocês vão ver. Ele não podia ter feito isso? Mas ele disse, estou eu no lugar de Deus. Não temam. Pessoas grandes de coração não se deixam sugar para dentro das questiúnculas de outros. Eles sabem o que querem, eles sabem amar, e eles sabem ministrar para pessoas em aflição, em luta, em medo, em angústia, com as suas mais diferentes manifestações. Recebi esses dias um e-mail muito agressivo de uma pessoa que eu considero muito, e a pessoa foi muito bruta comigo. E eu, aquele sangue de alemão vem à tona assim, eu já sou vermelho, eu fico roxo, devo ficar, né? Ninguém nunca deu testemunho quanto a isso, mas devo ficar roxo. E eu devo ter ficado ali lendo aquele e-mail, disse, o que esse cara está pensando? Ele vai ver, tá? Você acha que com um alemão se brinca? Primeira coisa, né? Aquela natureza antiga, desgraçada que está dentro de nós aqui, que toma conta, né? Mas aí eu disse, mas eu aprendi o seguinte, eu sempre dou um, 2, 3, se necessário, 4, 5, 6. Às vezes eu tenho que dar uma volta na quadra, às vezes eu tenho que dar 2, às vezes eu tenho que fazer uma caminhada de umas 2 horas, né? Dependendo da situação. Nesse caso aqui, eu não sei, talvez eu estava ali no momento de oração também, talvez Deus tenha me dado um incentivo maior, eu respirei fundo e disse, sabe uma coisa? Eu vou escrever uma carta de amor para esse moço. Respondi todas as perguntas que ele colocou. No meio eu disse assim, apreciei muito a sua honestidade, só a sua agressão me feriu um pouco, mas eu creio que foi compensado pelo desafio que você me lançou. A única coisa que eu fiz menção à agressão dele, tá? Esse moço me escreveu um e-mail depois pedindo perdão e tal, e eu disse de novo, o amor sempre vence. É muito legal. E aqui José estava fazendo essa experiência, essa grandeza de coração, ele estava vivendo isso diante dos seus irmãos. E agora, versículo 20, e aqui que eu quero entrar um pouco mais fundo, se o tempo permitir, diz ali, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou no quê? Em bem. Deus transformou em bem, Deus tornou o mal em bem. Deixa eu ver se eu estou falando para o auditório certo essa manhã aqui. Quem aqui acredita que Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção? Deixa eu ver a mão. Parece que eu estou diante do auditório certo. Deus pode fazer das maldições que você mesmo arruma para você, Ele pode transformar isso em bênção, sim ou não? Deus pode pegar as maldições que os outros impõem sobre você e pode transformar em bênção? É convicção do coração? Aqui não pode ser no rebanho, aqui tem que ser convicção do teu coração, porque a tua vida depende dessa convicção. Se essa convicção não está muito clara na tua vida, tá? Você vai se desanimar ao longo do teu caminho, bem certo, e alguns vão até perder a vida eterna, porque desanimam ao longo do caminho, porque não sabem que o nosso Deus é poderoso. É Bárbara o nome da moça que estava aqui na frente, que deu testemunho? Quero dizer, eu não sei onde é que ela está. Está lá em cima. Barbinha, tocou meu coração o teu testemunho. Ela está atrás do monitor, acho que eu não consigo vê-la. Obrigado pelo teu testemunho, me tocou muito hoje. Deus pode transformar a maldição em bênção? É no tempo dele, no jeito dele.
mas Deus pode. Agora, perguntinha. Nós vamos identificar na vida de José os momentos-chave. Deus fez muitas vezes isso na vida de José, e na tua e na minha também. Mas nós vamos identificar aqui alguns momentos em que Deus fez de maneira especial essa virada de maldição em bênção na vida de José. Eu vou pegar pelo menos duas aqui, marcantes. Tá? Primeiro, imagina, Deus tinha um plano e um propósito para a vida de José. Qual que era? Fala aqui no próprio versículo 20. Salvar muita gente. Era para José ser, vamos chamar assim, o redentor do Egito. Tá? Aquele menino mimado, estragado pelo pai, tinha condições de cumprir com esse propósito? Não. Tá? Um menino mimado é mimado, ele é egocêntrico, está voltado para si. Tá? Ele precisa de todo um trabalho na vida para que ele se torne aquilo que Deus planejou para ele. Deus já tinha o plano desde o início. Ele queria que José se tornasse esse redentor de Israel, né? daquele povo que estava se formando, e do Egito também. Ele queria salvar muitas pessoas, certo? Muito bem. José estava pronto naquele momento, com 16, provavelmente 15, 16 anos? Não estava. O que Deus tinha que fazer? Trabalhar. E é isso que Deus faz. E aquele menino desajeitado ainda por cima, mimado, ele recebeu uma túnica toda especial, e os irmãos foram começando a ficar nervosos com ele, por causa da discriminação. O pai dava predileção assim visível para ele, diante dos outros irmãos. Como se isso não bastasse ainda, esse menino agora tinha sonhos, e nesses sonhos os irmãos, que já estavam com raiva dele, se ajoelhavam diante dele, se prostraram, como veio acontecer no final. Mas naquele momento, nossa, imagina entre irmãos que rolo que dá isso. Tá? E os irmãos irados, cada vez mais irados, e ele teve uma segunda vez, e o pior, esse menino, assim, sem noção, ainda contava para os irmãos como se fosse uma grande coisa, achando que os irmãos iriam se alegrar. Nem percepção para entender o que causaria nos irmãos aquelas visões, ele não teve. Os irmãos foram se irritando de tal maneira. Um dia eles estavam cuidando lá nos pastos dos animais do pai, e José foi solicitado a José que levasse água e alimento para eles, e quando ele chegou lá, esses irmãos o agarram, arrancam a túnica, símbolo daquela discriminação, daquela predileção, arrancam-lhe a túnica, jogam-no dentro de um buraco, e ali então, ainda não saciados, um dos irmãos queria ver o sangue, o outro já percebeu, não, melhor não, e aí ao longe viram ali uma caravana de mercadores de escravos, e decidiram vender José para os mercadores de escravos. Dizem alguns especialistas aí no entendimento da Bíblia que foram 30 moedas de prata que José foi vendido. Tá? Não sei se confere ou não, mas fato é que José então foi vendido. Vocês conseguem ver a maldição que os irmãos causaram na vida de José? Ser vendido, ser arrancado do seio da família. Ele tinha no máximo 17 anos. Tá? Como é que José, agora eu quero analisar essa maldição de 3 perspectivas. Tá? Da perspectiva do próprio José. Como é que José se sentia nesse momento? Tá? Ele estava amarrado atrás dos camelos, haviam-lhe arrancado a roupa, ou estava nu, ou uma leve cobertura apenas, provavelmente descalço. Não sei quantos de vocês conhecem o deserto do Egito, mas ele não é de areia fofinha, é de pedregulhos fininhos, assim, cortantes, pontiagudos. E agora José, amarrado atrás do camelo, vendido como escravo, sem saber o que iria ser no seu futuro. Eu acho que dá aquela última olhada por cima do ombro para ver lá atrás as tendas do pai, e em lágrimas sendo arrastado por pessoas estranhas embora. Como é que José se sentiu? Senhor, o que é isso? Eu tinha outros sonhos. Você não colocou na minha cabeça que esses sonhos, tá, iriam se cumprir? Por que tu me deste os sonhos se eles não vão se cumprir se eu agora vou ser um escravo?
Imagina com um menino de 17 anos, como é que aquele tumulto de sentimentos estava dentro dele. Eu fico imaginando agora a segunda pessoa que observa esse momento, eu fico imaginando Satanás. O diabo olhando para aquela situação de maldade dos irmãos para com José, e agora eu fico imaginando assim: toma, sonhador, toma, eu quero ver você sair dessa agora. Vai ser escravo. Você achou que ia ser grande coisa? Você vai ser escravo. E Deus, na sua grandeza, aquele que conhece o fim desde o princípio, aquele olha de cima e diz assim: seus dois tontos, vocês não sabem que eu estou precisando do José lá no Egito? Como é que ele iria para lá se não fosse assim? Deus que conhece todas as coisas, Ele já transformou aquela maldição em bênção, e José nem viveu a bênção ainda, e já era a bênção, sem José saber. Aí ele chegou lá no Egito, provavelmente colocado numa plataforma como aqui, e ali nus os escravos eram expostos ali diante do povo, e o povo dava os lances para comprar, e José foi comprado por Potifar, foi para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, provavelmente, como se faz com escravos, deve ter jogado uma vassoura na cara dele: toma aí, ó, vai limpar aí. E José captou um negócio. A vida é cheia de guinadas. Não sei quanto cheio de guinadas foi a tua vida, mas a minha vida já tem sido cheia de muitas guinadas, tá? E ele captou logo esse negócio e pensou o seguinte: se a vida vai dar essas guinadas fortes, que não seja pela minha negligência, que não seja porque eu estou falhando, que não seja porque eu estou permitindo com que isso aconteça, que seja porque Deus está dirigindo. E ele disse: eu vou levar uma vida de excelência. Jogaram uma vassoura, ele varreu, passou pano, arrumou os vasos que estavam estragados, deve ter uma lajota solta, ele colocou no lugar, e ele foi trabalhando com alto grau de excelência. Juventude desta igreja, entendam uma vida com excelência. Nós poderíamos fazer diferença na sociedade se nós tivéssemos como princípio de vida viver uma vida excelente. E José decidiu ter. E não tinha mais de 21, no máximo 22 anos de idade, quando aquele trecho que a Bíblia diz assim: tudo que José colocava a mão, o quê? Prosperava. E a ponto de Potifar nem saber mais das suas posses, não ter mais noção das posses, porque tudo que colocava na mão dele dava certo. Com 21, no máximo 22 anos. Tá? Eu tenho um menino que vai completar 21, bonito, forte, né? Puxou a mãe, né? O pai não ajudou muito, né? Mas é forte, bonito, cheio de vigor, cheio de saúde. Eu fico imaginando, vendo um menino desse trabalhando lá, e a mulher do Potifar ali pirou. Se lançou em cima dele, ele se desviou, ela lançou de novo, né, se desviou de novo, né, se fosse, né, para ele agradar e manipular o seu próprio futuro, fazer aquilo que ele queria, era a melhor coisa que ele podia fazer era ceder, mas ele disse não. E ele foi se desvencilhando, daqui a pouco ela agarrou a roupa, ele se desvencilhou, preferiu deixar a capa do que deixar a dignidade, e saiu fora. Saiu fora, e isso lhe custou caro. Potifar, no livro Patriarcas e Profetas, diz que Potifar conhecia a esposa. E conhecia José. Mas pelas pressões sociais daquele tempo, ele nunca poderia dar a preferência para um escravo acima da sua esposa. E mesmo sabendo o que estava acontecendo, ele teve que mandar José. Ele teria que ter matado José. Mas ele, para salvar José, o mandou para a prisão. Mais uma maldição. Uma maldição de novo que outros fizeram. E aí José agora na prisão. Imagina a porta fechando pela primeira vez atrás dele. Blam! Imagina só o sentimento de José. Imagina a situação pela qual ele estava passando ali. A angústia: Senhor, eu estava indo tão bem, parecia que a coisa ia levantar voo agora, por que agora isso? O que eu vou fazer aqui dentro dessa prisão? Outro momento que parece que maldição iria ficar maldição para sempre, mas não ficou.
Ficou por um bom tempo, mas não ficou para sempre. E José ali, angustiado, aflito, né, não percebendo o futuro, não entendendo, não tendo noção de como seria o futuro, estava ali angustiado. O diabo provavelmente deve ter dito assim: toma, pensou que ia me escapar? Te peguei de novo, agora vai morrer aí, apodrecer dentro da masmorra, quero ver você sair daqui agora. E Deus, na sua grandeza, tá, vendo o fim desde o princípio, dizendo: seus bobos, vocês não sabem que eu tenho um encontro marcado para José aqui dentro dessa prisão? Dizem os especialistas que ele deve ter ficado aí entre 7 a 9, talvez até 10 anos dentro da prisão. Irmãos, é um bom tempo, é um tremendo de um tempo para ficar inocentemente dentro de uma prisão. E ficar dentro de uma prisão por ter feito o correto. Por ter feito o correto. E ali então ele fica na prisão e ele tem um encontro, né, que estava na agenda de Deus. Primeiro aquele padeiro desafortunado, teve um sonho, contou, né, como dizem os jovens ali, se lascou no final, né, tadinho. Teve lá o sonho dele e acabou morrendo de acordo com aquele sonho. E aí veio o copeiro. E o copeiro teve um sonho, e o sonho foi interpretado por José, que sabia como interpretar sonhos, e acabou indo para a frente lá de trabalho com o faraó. E anos depois, ainda uns 2, 3 anos depois, o faraó teve um sonho, e tinha alguém na corte do faraó, o copeiro, que era responsável ali, e perguntou: você sabe de alguém? E o copeiro disse: eu conheço alguém que sabe interpretar sonhos. Aí José foi trazido, e a partir dali, então, ele se tornou o grande governador do Egito. Queridos, a grande pergunta é: você crê que só na vida de José Deus tem possibilidade de transformar a maldição em bênção, ou na tua também? Na tua vida? Eu quero uma prova bíblica se você tem tanta convicção. Pode falar. Um outro texto bíblico que prova que Deus transforma a maldição em bênção. Vamos lá. Textos. Quero preto no branco, certeza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ok, está bem pertinho, mas tem um assim que bate na cabeça mesmo. Salmo 51 também. Provérbios 16:1 também. Mas tem um assim que... acertou na cabeça. Romanos o quê? 8:28. Quem lê para mim, por favor? Alto e bom tom. Todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar. Não é que vai ser gostosinho, queridos. A ideia de que tudo tem que ser gostosinho junto com Deus é uma ideia pagã, não tem nada a ver com a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia um pouquinho para entender como é que é. Não é sempre gostosinho, é maravilhoso, mas dói. Porque Deus está trabalhando, Deus está transformando, Deus está fazendo a sua obra. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. E vamos ver o que o apóstolo Paulo está plenamente certo. Filipenses 1, 6. O que o apóstolo Paulo está plenamente certo ali? Estou plenamente certo que o quê? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, você e eu deveríamos ter uma placa aqui no peito e nas costas dizendo assim: em obras. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. A pergunta não é se Deus está trabalhando, que muitas pessoas não sabem. Acho que a vida é vida, eu estou fazendo o que eu faço e Deus nem se importa, tá? De novo, quero fazer referência aqui ao testemunho de hoje de manhã da Bárbara aqui. Eu não sabia que Deus me amava tanto. Se vocês soubessem. Alguns sabem. Quanto Deus se ama e quanto Deus se importa com cada um de nós.
E não é só para tirar a gente numa cama de hospital, glória a Deus por isso, mas muito, muito mais. O que eu quero dizer para vocês, queridos, tem muito mais. Eu tenho experimentado muito mais. E é maravilhoso, mas nunca é sem dor. E nessa sociedade autocomplacente, que corre de qualquer tipo de desconforto, essa sociedade tem treinado a cabeça da gente, para a gente não se submeter ao plano de Deus. Porque Deus, quando Ele dirige a tua vida e dá essas guinadas, vai doer. Mas é o propósito da vida dEle. Não que você sofra, porque o sofrimento nunca vem de Deus. Não é Deus que infringe sofrimento sobre nós. No entanto, uma vez que você passa por situações de lutas e de dor, Ele trabalha dentro de você para transformar, em primeiro lugar, dentro do seu coração, maldição em bênção. Queridos, eu quero perguntar para você se você se dispõe a ser dirigido por Deus. Eu quero perguntar para você se você aceita que Deus o lidere e o dirija por onde quer que Deus queira. Doa quanto doer, sofra quanto tiver que sofrer. E o tempo está nos apertando aqui, no entanto, eu queria contar uma pequena experiência. E eu quero que você se prepare para você tomar a tua decisão. E músicos, hoje é sem música, hoje é pura decisão racional e de coração mesmo. Tá? Não quero que ninguém seja embalado por outra coisa, a não ser a tua decisão, porque você quer isto. Eu aceitei me preparar como pastor, me senti chamado como pastor, quando eu estava em Maringá, era empresário, tinha a vida toda organizada, quando Deus me chamou para me tornar um pastor. Vendemos tudo o que tínhamos e deu um dinheirão bom. 4 anos, não iríamos viver vamos dizer assim, loucuras, assim, mas assim, se a gente fizesse as contas bem direitinho, a gente teria uma boa vida durante os 4 anos. Mas parece que Deus tinha outros planos. Primeiro ano, tranquilo, além de tudo eu trabalhava, minha esposa trabalhava, nós dois sempre fomos muito ativos, então a gente trabalhava, fazia dinheiro, então estava basicamente tudo resolvido. Até que lá por outubro, novembro, daquele primeiro ano de teologia, eu tinha uma van, eu fazia transporte, e uma senhora sempre pegava carona, eu não tinha coragem de cobrar dela, ela estava no 8º mês, e sempre saía com 2 sacolas, vender coisas de porta em porta, né? A gente via um rosto sofrido, mas essa mulher tinha um brilho no olhar que me incomodou. Ela nunca falou nada. Eu sempre dava carona para ela, a gente conversava, e ela tinha um brilho no olhar que era diferente. E eu disse, Deus, eu quero isso aí. Eu quero esse negócio aí. Mas o que é? Eu não sei. Aí um dia desses, na hora do intervalo lá, ela era esposa de um teologando que estava uns 2 anos à nossa frente, e aí ela estava lá com o marido, e eu cheguei para os dois ali, me apresentei e tal, e ela me apresentou também, olha, esse rapaz sempre me dá carona e tal, e eu disse para eles assim, escuta, eu queria esse negócio que vocês têm, que o rapaz também tinha esse brilho diferente no olho. Eu disse, eu quero esse negócio aí. Você quer o quê? Isso aí que você tem no teu olho. Né? Lógico, não foi assim, porque o cara ia achar que era louco. Marcamos um culto de Porto Sol, fizemos um culto de Porto Sol na casa dele, e curtimos ali, e eu fui tentando entender o que era esse negócio. E eu percebi que esses dois, alta consagração, porque a cada instante da vida deles, eles dependiam de Deus. Então, a plena dependência e a plena entrega, tá? É que fazia essa diferença. E eu percebi que isso acontecia por meio de lutas e dores. Cheguei na minha casa, incomodado com aquilo, fiz uma oração. E tem orações que não dão certo, viu, gente? Porque nós somos tontos e pedimos coisa que Deus nunca se dispôs a dar. Tá? Como diz lá em Tiago, né, para gastar, esbanjar com o nosso próprio egoísmo. Mas há orações que Deus está doidinho de vontade de orar, e que a gente ore para atender. E uma dessas orações eu fiz, Senhor, faça a tua obra no meu coração. E eu gostaria que tu me fizesses um homem segundo o teu coração, custe o que custar, doa quanto doer. Faz a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Curtinho a oração?
Levantei, saí, como a gente sai daí para a vida, e eu nem imaginava nada. Janeiro, final de janeiro, fui fazer a matrícula, paguei janeiro, paguei fevereiro, mais umas taxas que tinha ali do curso de teologia, e voltei para casa. Amor, põe esse trapo bonito aí que nós vamos festejar. Sou segundo anista de teologia. Feliz da vida. Em casa nós decidimos que vamos festejar as festas conforme elas vão aparecendo, e a gente decidiu, então, vamos sair. Ela se arrumou. Amor, você tem dinheiro? Não. Você tem? Não. Então vamos passar no banco. Passar no banco, vamos lá, cartãozinho, saldo insuficiente. Vai lá, de novo, baixar o dedo, saldo insuficiente. Mas que coisa! Amor, dá o teu cartão aí. Deve estar algum problema no meu cartão aqui. Saldo insuficiente também. Amor, você gastou todo o teu dinheiro? Não, tem que ter dinheiro. E lógico, a gente tinha dinheiro. Nada. Voltamos para casa de orelha murcha, com água na boca, que a gente ia comer num lugar gostoso e tal. Fomos para casa chateado, e ali começou uma trajetória, irmãos, que vocês não fazem a mínima ideia. Tá? Não. Dinheiro se foi, não me pergunte como, tá? As pessoas ficam me perguntando, eu também não sei. Tá? O dinheiro foi. Tá? Até hoje eu tenho a impressão que Deus sequestrou o dinheiro da minha conta. Tá? E na época, assim como José ficou desnorteado e sem saber o que fazer, nós também ficamos desnorteados sem saber o que fazer. Tá? Discussão, briga, você gasta demais, porque não sei o que lá, sabe? Não sei, na casa de vocês, lá em casa a gente briga de vez em quando. Né? E aquela dificuldade, aquela luta toda, e eu tive que começar a vender tranqueira de porta em porta. Como foi humilhante para mim. Vender geleinha, sabe aqueles sachezinhos de melzinho assim? Vender aquelas caixas, né? Vendia de porta em porta. Como era humilhante, mas Deus precisava. Eu era um arrogante de um prepotente. Tá? Hoje eu me orgulho da minha humildade. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas eu era muito mais terrível. Deus tem trabalhado em mim e uma obra está sendo feita e eu agradeço muito a Ele. Mas naquela época, de porta em porta, Deus me humilhou. E Ele tinha que fazer. Eu tive que aprender a andar pela fé. Eu não sabia como é que a gente ia comer no dia seguinte. Tá? E Deus foi me fazendo aprender. Um ponto alto ali, eu lembro ainda, numa casa. A casa, eu olhei assim, a casa estava até meio fora de prumo. O portão de entrada, todo caindo aos pedaços. Eu, para nem tocar naquilo lá, vai que cai na minha mão. Né? Eu bati palmas e saiu uma senhorinha. Ela devia ter o quê? Assim... Não sei, muito pequenininha a mulher, né? E ela saiu da porta já xingando através da brecha dos dentes, não tinha todos os dentes da frente, não tinha, e ela saiu de dentro e mandou lembranças para todos os meus familiares e tal, mas assim xingando, brigando e tal, e aquilo, né? O alemãozão, né? Eu disse, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui que não vai prestar. Virei, tá? E aquela mulher sem noção, um tapinha assim, a fazer assim, ela voava 3 metros de distância. Devia ter o quê? Uns 102 anos aquela mulher, não sei. Tá? E ela não aguentava nada. E ela saindo daquele jeito, eu fiquei irado e tal, saí. E ao sair, eu saí assim, velhinha desgraçada, se você soubesse quem está aqui na tua porta, você estenderia um tapete vermelho e contrataria uma banda como essa aqui para me receber. Tá? E bem nessa hora, entra um silêncio na minha mente, e o Espírito Santo fala, está vendo o que está no teu coração? Isso eu tenho que tirar. Essa prepotência, essa arrogância eu tenho que tirar. E aí eu fui começando a cooperar com Deus. Eu fui cooperando com a obra de Deus. Deus vai guiar a tua vida. Tá? E se você se distanciar do propósito dele, é que nem GPS. Você sai e começa recalculando, e ele não há nenhum momento em que você não possa voltar e de novo voltar para o plano de Deus. Tá? Porque ele recalcula a qualquer momento. Só que quando você sai, tá? E você volta, é para você aprender a cooperar com a guia de Deus. E é isso que eu gostaria de dizer para você. Estamos em época de Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou, para que você tivesse uma vida e a tivesse em abundância, uma vida eficaz para a honra e glória de Deus. É isso que Ele sonhou para você e para mim, queridos. É isso que Ele sonhou. Que você tivesse uma vida que servisse para a honra e glória dEle.
Esse é o desafio dessa manhã. E você não se coloca em pé. Eu não preciso de multidões se colocando em pé. Se apenas uma pessoa essa manhã tiver a coragem de levantar, e não é linguagem manipulativa aqui não, fica tranquilo. Você pode ficar sentado sem problema nenhum. Se você está fazendo as contas e acha que não é a hora, que talvez seja difícil, espera mais um pouquinho. Tá? Deus entende e eu vou entender também. Mas eu tenho que perguntar para você. Você gostaria de dizer diante de Deus hoje: Senhor, faz a tua obra em minha vida, guia por onde tu quiseres, custe o que custar, doa quanto doer? Eu gostaria de ver as mãos. Mas eu acho que não vai servir só levantar a mãozinha, não. Acho que você vai ter que ficar em pé. Mas não levante os que não têm certeza. Assustou, né? Não levante quem não tem certeza. Tá? E não há mal em não ter certeza, irmão. Irmã, não há mal. Se não é o teu momento, se você já está passando por um período de lutas e dificuldades, tá? Aguenta um pouco. Essa decisão você pode fazer a qualquer momento da sua vida. Tá? Aliás, quem não está pronto e levantou assim, desavisado, por favor, sente-se. Não? Eu gostaria que você tivesse certeza, tá, disso que você está fazendo essa manhã. Porque vai começar o galope. A montanha-russa vai começar. Não sei quando, não sei de que jeito, não sei de onde é que vai vir, não sei para onde vai, mas eu sei que vai começar. Minha vida é uma montanha-russa constante. Topa mesmo assim? Agora imagina a coletividade de pessoas que decidiram ter uma vida eficaz para a honra e glória de Deus. Como é que seria uma igreja de pessoas que buscam eficácia para a honra e glória de Deus? E eficácia não é produtividade, a eficácia é naquilo que é a essência da religião, que é a capacidade de amar. Como é que seria uma igreja assim? Pronto para a oração? Eu vou te dar 20 segundinhos para você falar para Deus: Deus, dirige a minha vida, faz a tua obra, custe o que custar, doa quanto doer, eu quero. E eu termino com uma oração aqui da frente. Inclina a sua fronte e fale com Deus. Senhor, o teu povo está aqui pedindo esta manhã para que talvez a coisa mais importante aconteça na vida deles. Que eles se rendam à tua direção, custe o que custar, doa quanto doer. Eles querem que tu faças aquela boa obra no coração, na mente, na vida deles. Eu te suplico, Deus, que ouças as orações dos teus filhos. E que, intercessoriamente, Deus, eu quero te pedir que protejas os teus filhos na trajetória, que nas lutas que vão surgir, nos ataques do inimigo, nos momentos de tristeza e de dor, que eles possam olhar para além da dor, que eles possam ter a capacidade de olhar para lá do sofrimento daquele momento e consigo entender, Deus, a tua mão agindo na vida deles, e com paciência e obediência eles possam dar os passos que forem necessários, Deus, para que tu possas trabalhar de maneira abundante e plena na vida deles. Dá-nos, Deus, essa vida abundante, esta vida eficaz que tu prometeste. Eu suplico, Deus, sobre a vida de cada um, sobre a igreja como um todo, em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém, Senhor.